Olá pessoal, bem-vinda à 10ª aula do mini curso de SolidWorks promovido pelo PETCC da UFSM. Meu nome é Thiago e na aula de hoje a gente vai aprender a como realizar um desenho a partir de uma peça ou montagem que a gente já desenvolveu. Então aqui na nossa tela inicial do SolidWorks a gente tem as três opções de documento a ser criado. A gente já viu a criação de uma peça, de uma montagem e agora a gente vai criar um desenho. Então a gente pode clicar aqui em novo desenho na tela de boas-vindas ou simplesmente aqui em cima no documento, na formato de documento, ele vai criar aqui novo, selecionar desenho e clicar OK. A primeira tela que a gente é recebido é com uma caixa de diálogo perguntando qual é o tipo de folha que a gente vai utilizar no nosso desenho. E daí neste caso a gente tem os tamanhos de folha padrão que já vem carregados no SolidWorks. Pode aparecer menos, porque daí vai estar selecionado exibir somente formatos padrão, que por padrão SolidWorks apenas trabalha com formatos ISO, mas a gente desmarca e aparece todos os outros tipos de folha que a gente tem disponível para desenho técnico. Então a gente pode selecionar qualquer uma dessas folhas. Deixa eu ver aqui uma folha que é mais familiar. Vamos ficar com essas ANSI mesmo. Então vamos selecionar aqui ANSI, paisagem, e vamos dar um OK. E daí imediatamente já tem a nossa folha aqui na tela que a gente vai utilizar, com esse aspecto aqui de legenda, a parte de baixo. E aqui ele já vai pedir para adicionar uma vista de modelo. E daí, neste caso, a gente vai fazer bem similar à montagem. A gente vai clicar aqui em procurar e selecionar o documento, seja peça ou montagem, que a gente vai utilizar nessa vista de modelo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a biela 1, que é essa bielinha aqui, simples, reta, vai ser mais tranquilo de visualizar do que uma peça mais complexa, que nem essa biela 2. Então, selecionamos aqui biela 1 e vamos clicar aqui em abrir. E aqui, percebam que o meu mouse vai ter um sombreado, que vai ser a posição de uma das vistas no modelo. E daí, neste caso, ele aqui está selecionada a orientação frontal da nossa peça. No entanto, quando a gente vai criar um desenho técnico de uma peça, a gente não restringe apenas a uma vista. A gente tenta adicionar o número mínimo de vistas para que não haja nenhuma ambiguidade no projeto da nossa peça. Então, neste caso, vamos selecionar aqui criar múltiplas vistas e vamos selecionar as vistas de interesse, que geralmente são 3, ou melhor, 4. É a vista frontal, aqui já está selecionada, a vista superior e a vista direita. E também vamos selecionar aqui a isométrica, podendo ser substituída pela trimétrica ou dimétrica, dependendo da sua preferência. Mas vamos selecionar então aqui a isométrica, que é a única, de fato, dizendo assim, tridimensional. E seria basicamente isso. A gente tem a opção de importar as anotações do projeto, caso a gente tenha, mas vamos deixar desmarcado. Os estilos de exibição também a gente pode mudar, como somente as arestas, as linhas ocultas em tracejado, ou fazer formato mesmo do modelo preenchido. Mas vamos deixar do jeito que está. Aqui a gente até pode aumentar a escala da nossa peça, se for necessário. Vamos aumentar aqui a escala da nossa peça. Vamos colocar 1 para 1,5. Não, perdão. 1 para meio. E neste caso, a gente vai diminuir a escala, ou seja, ela vai aparentar maior. Bom, aqui não vai caber. Então vamos colocar 0,75. Aí, beleza. Vai ficar melhor para a gente visualizar aqui no nosso desenho. Então vamos dar um OK. E aqui está a nossa peça desenhada na nossa folha de desenho. Então a gente tem aqui as 3 visualizações mais típicas de uma peça e é tridimensional. Vejam só, a gente poderia ter simplesmente utilizado essa visualização aqui e talvez essa daqui ou essa daqui para poder exemplificar todas as medidas sem ter ambiguidade, porque afinal essas 2 visualizações não tem nenhum detalhe a não ser a espessura da nossa peça. Mas vamos adicionar então as anotações e dimensões da nossa peça. Então aqui na guia anotação a gente pode adicionar a dimensão inteligente, assim como a gente adicionaria no esboço de uma peça. Por exemplo, vamos adicionar aqui o diâmetro na verdade, o raio deste arco aqui. Se a gente clicar, ele vai mostrar aqui o raio de 7 milímetros
E ainda vai ter dizendo assim, esse atalho, o tal do dimensionamento rápido, para poder localizar a nossa dimensão numa grid, numa snap assim, já padrão, que é adotada nos desenhos técnicos. Neste caso, se eu clicar ainda em cima da dimensão que eu inseri, eu posso modificar os parâmetros. Eu posso torná-la um diâmetro ou também exibir ela de forma linear. E a gente ainda pode abrir essa janela aqui, que permite a gente modificar toda a legenda de uma dimensão. Deixa eu sair, deixa eu abrir aqui. Neste caso, a gente pode colocar aqui em cima texto. Abaixo podemos colocar texto. A gente pode colocar à direita. E à esquerda também, esse R já é padrão, por se tratar de um raio. Mas a gente pode modificar totalmente aqui a nossa legenda que a gente for inserir para se adequar à nossa demanda no nosso desenho. Mas vou apagar todo esse texto aqui que eu inseri, vamos deixá-lo original. A gente até pode mudar a orientação e a precisão aqui da nossa medição. Aqui ele está adotando o padrão de 2 casas decimais, que é do próprio documento. E deu, se a gente sair, ele já some a caixa de diálogo e a gente adicionou aqui a dimensão. Se eu clicar aqui neste furo menor, ele já vai adicionar ele um pouquinho mais para o lado para não gerar conflito. Ou também eu posso mudar a localização que eu quero. E dentro deste caso a gente ainda pode arrastar, ele perceba que diferentemente do esboço, ele já tem algumas guias para poder se posicionar aqui e alinhar, para ficar mais organizado. Eu vou deixar ele assim. Mas isso é meio cansativo. Numa peça que tem muitas dimensões, isso até pode ser bastante demandoso, inserir todas as dimensões. Como, por exemplo, eu vou adicionar essa dimensão aqui com esse dimensionamento rápido, e essa aqui em cima, ó, ele já organiza as dimensões uma por uma. E nem sempre é essa dimensão que eu quero. Eu não quero 35 mm desta reta. Eu quero a dimensão total aqui do comprimento da nossa biela, que daí a gente vem aqui na parte de baixo, selecionamos 2 arestas e posicionamos onde a gente quer. Se a gente clicar aqui em cima, vai abrir aquela guiazinha para mudar a nossa legenda. A mesma coisa aqui na lateral para modificar a nossa dimensão que a gente inseriu. Mas como eu já tinha dito, eu inseri uma por uma, é bem cansativo. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui em itens do modelo, e essa ferramenta aqui vai importar todas as dimensões intrínsecas utilizadas no modelo, sem necessidade de inserir uma por uma. A gente só seleciona a vista que a gente quer e quais tipos de anotação que a gente quer importar para o nosso desenho. Então a gente clica aqui nessa ferramenta e aqui vai ter alguns parâmetros. Aqui é a origem, que será do recurso que a gente selecionar, neste caso as vistas do modelo que a gente tem, que é da biela, e também as dimensões que a gente vai inserir. Aqui a gente vai importar as dimensões marcadas para desenho. Se a gente quiser, a gente podia importar as não marcadas pelo desenho. Podemos selecionar todas que a gente quiser. Algumas anotações, como por exemplo a contagem de instâncias, quando a gente vai fazer um padrão de repetição de determinado recurso, entre outros. Mas vamos importar esse aqui primeiro, marcado para o desenho, que é o principal, que de fato compõe o desenho. E a gente também vai querer marcar aqui eliminar duplicadas, porque duplicadas no desenho nem sempre é bom. Então a gente vai clicar aqui. E as outras anotações a gente também, se tiver, a gente pode inserir, além da geometria de referência, se for necessário. Então a gente vamos clicar aqui, por exemplo, nessa vista aqui, ou melhor, nas arestas, enfim, das partes que compõem o desenho. E vejam só, ele já adicionou, por exemplo, aqui a dimensão total do desenho, 80 mm. O raio, que a gente fez aqui, o filete nosso desenho, a altura aqui da nossa peça, o diâmetro do furo e a diferença de raio entre o furo e o arco externo. Então, basicamente, eu selecionei aqui a primeira extrusão e ele importou todas as dimensões intrínsecas ao que eu selecionei. Caso, se eu selecionasse aqui o corte que a gente realizou dessa ranhura, também vai apresentar todos os parâmetros que a gente utilizou neste corte aqui. Se eu colocasse aqui, seria duplicado, ou melhor, nem ia importar porque ele não é paralelo à vista de desenho. Como isso aqui é tridimensional, é bem mais complicado importar anotações a esse tipo de visualização. Então, depois eu posso dar um OK,
E aqui ele já importou todas as dimensões. Eu vou até apagar, porque daí sim seria duplicata, mas ele não verifica com as dimensões que a gente inseriu manualmente. E vejam só, ele também é mais escuro comparado aos que a gente adicionou, que é cinza. Se a gente viesse aqui em itens de modelo novamente e clicasse aqui, ele só ia inserir a espessura da peça que não foi determinada nas outras visualizações. E se a gente clicasse aqui nessa peça, ele vai dizer que nenhuma dimensão foi inserida porque todas já foram inseridas. Então, basicamente, essa visualização aqui não seria importante para a nossa peça, nosso desenho técnico. Então, vou dar um OK. Aqui, por exemplo, já está inserida todas as dimensões, está um pouco bagunçado, mas é mais para fins de demonstração de como funciona a ferramenta de itens do modelo. Mas não é só isso que dá para fazer no nosso desenho técnico. A gente pode vir aqui na aba Desenho e adicionar vistas, como por exemplo, adicionar vistas que a gente ainda não tem. Clicando aqui, a gente pode adicionar outros tipos de vistas. Aqui, por exemplo, uma dimétrica, podemos colocar aqui. Se a gente não quer, clicamos em cima, deletamos e clicamos sim. Ou a gente vem aqui no lado, e daí a gente seleciona a vista que a gente quer. E podemos editar recurso, deletar e modificar outros parâmetros. Mas a gente também, eu vou aproveitar e excluir essa vista de desenho aqui embaixo, porque ela não vai ter relevância para nós nessa demonstração. E então a gente pode, por exemplo, adicionar uma vista de seção. Eu vou mover essa peça aqui para baixo, porque eu vou fazer a vista de seção aqui em cima. E vejam só, que nem a gente adicionou a frontal, a superior e a direita. E essas três aqui geralmente estão alinhadas porque representam a mesma peça. Então, logo, elas vão ter que estar alinhadas para não haver inequívocos aqui no desenho. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui uma vista de seção. A gente vai, então, adicionar uma seção à peça. E o que seria a seção? Seria uma espécie de corte feito na peça. E a gente obtém a visualização da peça a partir deste corte. Então, vamos adicionar, por exemplo, um corte aqui na metade dessa peça. E vamos dar um OK. Eu não quero fazer ele nem curvo, e nem fazer com algum tipo de deslocamento. Vamos dar um OK. E aqui vai estar a seção AA, indicada aqui na vista principal. E aqui mostra onde é que foi realizado o corte. E aqui mostra também a escala do desenho e do corte realizado. E aqui mostra que foi rachurado, é um corte, e o restante da peça vista a partir desta seção. E daí a gente pode mudar parâmetros aqui, como por exemplo enfatizar o contorno, onde é que foi realizado o corte, rachurar automaticamente, importar algumas anotações, usar o estilo do pai, que seria essa vista aqui, ou modificar o estilo de visualização, usar aqui a escala do pai, por isso que tem aqui escala 0.75, o tipo de dimensão, entre outros. Então essa seria a vista de seção do nosso desenho. Eu posso movimentar, mas eu não posso movimentar além do eixo que é centralizado aqui na peça. Eu apaguei a vista de seção para poder adicionar um outro tipo de visualização, que seria quebrar a vista. O que é quebrar a vista? Quando a gente tem uma peça muito comprida, no entanto, assim por dizer, monótona, quando não há detalhes importantes ao longo do comprimento dessa peça, a gente pode quebrar a vista dessa peça, encurtando ela e colocando um indicativo de quebra. Como, por exemplo, essa peça aqui, podemos selecionar, podemos determinar o início dessa quebra, vamos dizer essa parte aqui central, onde aqui é igual, tudo igual. Podemos definir o início da quebra aqui e o fim da quebra aqui. Deste modo, a gente quebrou a visualização, encurtou ela. A gente ainda pode modificar o tamanho do espaçamento, colocando 5 mm, por exemplo, deixando mais próximo. E dessa forma a gente omite detalhes que não são importantes para a peça, porque a gente sabe que o comprimento dela é 80 mm e que tem essa ranhura aqui, o tamanho total é 40 mm. No entanto, tem partes ali no meio que vão ficar simplesmente em branco e não são necessárias para o nosso desenho. E a gente ainda pode modificar o estilo da linha de quebra. Só que eu vou sair aqui, cancelar, não quero mais modificar nada. Vou até dar um Ctrl Z e deixar a vista original, porque a gente vai aplicar um outro tipo de detalhe ao nosso desenho. E, neste caso, é a vista de detalhes. O que é a vista de detalhes? Seria basicamente um zoom perto
de uma parte que é bastante detalhada e vai melhorar a compreensão. E neste caso a gente meio que recebe uma ferramenta de círculo, similar ao círculo que a gente traceja no esboço. Neste caso eu vou querer detalhar essa parte aqui, vou selecionar aqui o início e eu vou aumentar o raio da visualização que eu quero. E aqui ao lado eu puxo a visualização ampliada do nosso desenho, que neste caso herda as características visuais do pai, que é essa vista aqui, mas que também podem ser todas personalizadas. A gente até pode modificar a escala, aqui é o dobro do zoom, é 2 para 0.75 em vez de 1. A gente até pode aumentar e colocar 3, e daí, neste caso vai ficar um zoom maior ainda. Só que para esse desenho aqui não é necessário, não tem muitos detalhes. Podemos deixar aqui como 2 para 0.75 e a gente tem um zoom da nossa peça. A gente pode até tirar o contorno do nosso zoom, ou a gente pode colocar um contorno completo, fechando todo a circunferência do nosso zoom, ou irregular, para mostrar que as partes que a peça não foi fechada, ela fica irregular. Mas neste caso vou remover aqui, vou deixar assim original como é que ele é, e vou dar um OK. No entanto, similarmente à vista de seção que a gente viu antes, a gente pode colocar uma vista removida, uma seção removida. E neste caso, a gente pega, secciona o desenho e pega apenas a visualização do formato do corte da seção que a gente realizou na peça. Então a gente vai pegar aqui seção removida, vamos pegar uma aresta aqui de interesse e uma outra aresta aqui oposta. E daí aqui a gente vai colocar o corte de interesse, por exemplo, deixa eu ver, nessa posição aqui. E daí então a gente obtém a vista da nossa seção neste ponto aqui da nossa peça. Ele é bem similar à vista de seção, no entanto a gente faz essa seção e a gente obtém uma vista da peça a partir dessa seção. Neste caso a gente apenas possui a vista da seção em si, do corte em si que a gente realizou. Pessoal, eu até removi a vista de detalhe para poder explicar melhor, mas a vista de seção a gente tem outros tipos de corte de seção para poder exemplificar melhor a nossa peça, como por exemplo esse aqui auxiliar, que daí então a gente seleciona 2 pontos de interesse e a linha que passar por esses 2 pontos é a região onde é que vai ser realizado a seção. Que nem neste caso, vamos selecionar, deixa eu dar um snap aqui, ó, por exemplo, neste ponto aqui, ó. Ele tem um snap bem sensível, eu não gosto muito. Se tu apertar Ctrl, ele deixa tu selecionar em qualquer lugar. E se tu apertar Shift, ele geralmente vai criar um snap meio forte. Neste caso, vamos selecionar essa parte aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu selecionar um ponto. Cliquei com o botão direito ali, Snap no ponto, então ele vai deixar sempre criar snaps em pontos no nosso desenho. Como por exemplo, aqui e aqui. A gente pode dar um OK, a gente não quer fazer nenhum arco, nem nada. Se a gente der OK, ele vai criar a seção aqui e o desenho, assim por dizer, da nossa seção sempre vai ser normal a linha que a gente, perpendicular, perdão, sentido, da linha que a gente criar. Então, por exemplo, aqui seria a seção DD do nosso desenho técnico, que simboliza essa parte aqui. Pessoal, eu removi aqui a peça, a visualização em detalhe da nossa peça para dar mais espaço, porque a gente também tem outros tipos aqui de ferramentas para adicionar no desenho, como por exemplo aqui uma nota, colocar aqui uma nota de texto, que talvez explique alguma coisa sobre a peça, ou até mesmo sobre alguma parte específica do desenho, que nem por exemplo este arco, que daí vai ficar fixo e eu posso movimentar a nota onde eu quero, eu posso ainda formatar toda a nota do jeito que eu quero, posso modificar a linha de chamada dessa nota também. Vou até fechar aqui, dar um ESC, que eu não vou querer. Posso inserir acabamento de superfície aqui, determinando aqui parâmetros que a gente quiser. Dá um Ctrl Z para remover. Eu posso colocar um padrão dessas notas aqui de forma linear. Eu posso colocar tolerância também
blocos, uma marca de centro, como por exemplo de algum filete, de uma resta circular. Posso também colocar uma linha de centro. Aqui na guia marcação ainda posso adicionar alguns desenhos, assim por dizer, ao nosso desenho. Como por exemplo aqui, eu seleciono desenhar e a cor que eu quiser. Vou selecionar aqui vermelho. E eu posso adicionar alguma marcação aqui. Por exemplo, alguma explicação em específico. Ou até mesmo posso colocar alguma nota. Aqui, ó. Biela. E daí eu posso sair. E ele vai ficar aqui a nossa marcação. Além disso, eu posso ainda modificar alguns parâmetros da folha. Mas geralmente a gente não mexe muito nisso não. Que nem, por exemplo, aqui tem um texto padrão. Daí sim a gente pode clicar 2 vezes e modificar a escrita desse texto. Mas geralmente a gente não mexe muito nisso sem necessidade. Como, por exemplo, aqui a gente tem a questão das legendas, que vai pegar automaticamente as propriedades do documento, da peça que a gente inseriu, e coloca aqui na nossa folha automaticamente. Então a gente geralmente não mexe muito nessa parte, somente em textos descritivos aqui do nosso desenho técnico. Mas seria basicamente isso, um desenho técnico. Aqui na impressora a gente pode clicar para baixo e visualizar a impressão, e daí aqui vai mostrar como é que vai ficar o resultado final. E a gente até pode clicar aqui em imprimir, Microsoft Print do PDF para salvar em PDF. Daí neste caso ele vai abrir o explorador de arquivo para poder salvar esse PDF. Tu pode colocar qualquer nome dele e seria basicamente isso. E tu tem o desenho pronto em PDF. Então seria isso a aula de hoje. Qualquer pergunta deixa aqui no comentário do YouTube ou no nosso Classroom. Qualquer dúvida estou aqui para poder respondê-los. E até mais. Vai ter uma atividade avaliativa no final do nosso mini curso. Vai estar lá no Classroom. E vai garantir a certificação final no mini curso. Então, até mais.